Olá, muito boa tarde para você que escolheu estar aqui comigo hoje. E aí, como vai por aí? Estão fazendo mantra? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Seja bem-vinda, Vivi. Então, hoje a gente vai fazer uma live, né, do antes e depois das barras de Axis. E eu escolhi, né, uma pessoa muito bacana para estar aqui com a gente. Ele está mandando uma mensagem aqui que está pronto de dar um oi para ele. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui, então, live, antes e depois. Aguardando o Gerson entrar. E aí, querido? Tudo bom? Tudo bom? E você? Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. É Eu estava grato de participar. Você chama aí para participar das suas lives. muito feliz que você tenha aceitado o convite, gente, de verdade. Gratidão, gratidão. E aí, né, vou fazer uma introdução rápida aqui de você, né? O Gerson é um gigante aí na área de terapia, né? Ele tem diversas especializações e além de praticante de barras, né, Gerson? E você também é praticante, você é palestrante, facilitador dos cursos de hipnose, PNL, também atua com constelação familiar. Me fala aí se está certo, se está faltando alguma coisa, e complementa e aproveita e se apresenta, né, para o pessoal. É isso aí. Trabalho com essas ferramentas. Também sou psicanalista, tenho formação em psicanálise. Então, bastante ferramentas aí para a gente agregar para o cliente, para o bem-estar da pessoa, né? Para o bem-estar da pessoa. A pessoa fala para mim, o que que você faz, Gerson? Eu faço de tudo um pouco. Eu faço um pacote ali e entrego para a pessoa para deixar ela bem consigo mesmo. Que eu acho que é isso que é importante do terapeuta, né? Deixar a outra pessoa bem. Aí encontrei Sim, uma professora maravilhosa, você, que deu aula para mim de Axis, deu aula gratidão para pela mim de gratidão também, gratidão também. São ferramentas que agregam aí no dia a dia, né? No dia a dia. Sim, com certeza. E Gerson, conta pra gente, né, como que foi que você iniciou, desde quando você está aí nessa área, como que se deu seu processo e também como que foi escolher, né, o que levou você a escolher as barras, né, isso aí que você já tem diversas ferramentas, né, como faz, você já atuava antes mesmo de conhecer, mas conta um pouquinho pra gente. Legal, legal. Então eu vou começar lá do início. Por que que eu entrei nas terapias, né? Eu, há uns 6 anos atrás, aproximadamente, eu entrei numa depressão muito grande, muito Não. grande. É. E eu já assisti alguns vídeos de hipnose, esse negócio de mágica. Uhum. E quando eu entrei em depressão, o pessoal falava, ah, hipnose, né, tira da depressão. Eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um curso de hipnose para ver se essa porra funciona. Falei desse jeito mesmo, né? Desse jeito mesmo. Vamos ver se essa porra funciona aí, vamos ver se essa porra funciona. Aí eu fiz o primeiro curso. Aí comecei a fazer a auto-hipnose. Auto-hipnose. E em menos de 20 dias eu já tinha saído daquela depressão. Já tinha Uau! saído. É, em menos de 20 dias. Aí eu falei, mano, essa porra funciona, né? Aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a pegar umas cobaias da família para Hum. começar a tratar com hipnose. Né? Porque a gente, no começo do terapeuta, eu acho que todo terapeuta passa por isso, ele tem um pouco de receio de tratar os outros, né? Será que isso vai funcionar? Será que não? Será que isso daí? É, a gente tem um pouco de receio. Eu acho que todo mundo passa por isso no início, né? Depois, beleza, depois passa e vamos que vamos. Mas no início ali é bem um pouquinho desafiador. Aí eu comecei a pegar algumas pessoas da família para praticar a hipnose. E foi dando certo, foi dando certo.
Umas coisas. E eu ficava assim, "Meu, será que vai dar certo? Será que vai dar certo?" E dava, e as pessoas correspondiam. Eu falei, pô, bacana, bacana. Aí eu comecei a me aprofundar, fazer outros cursos de hipnose, fiz mesmerismo, fascinação, que é a hipnose através do olhar, através da energia. E dali em diante eu comecei a estudar várias terapias. Eu estudei o Reiki. E por que que eu me interessei por Barra de Axis? Que eu acho que isso que é o nosso foco aqui. Por que que eu me interessei em Barra de Axis? Eu tenho percebido, e principalmente agora, Uhum. tem muitas pessoas muito ansiosas. Tá. E às vezes, essa pessoa ansiosa, quando você vai colocá-la em transe, ela não se entrega completamente. Tá. Ela fica ali relutando com a mente dela, com coisa. Eu falei, meu, eu preciso achar alguma ferramenta que, tipo, dá um sossega-leão, sabe? Você pega aquela palavra de lutador, né? Um sossega-leão ali, pra pessoa parar ali os pensamentos, falar, porque às vezes ela vem muito agitada do dia a dia, dos problemas do dia a dia. Aí foi onde que eu ouvi falar da Barra de Axis, né? Onde eu ouvi falar da Barra de Axis. E eu falei, vou experimentar, estou aqui aberto para aquelas coisas. Quando eu experimentei pela primeira vez, correram as minhas barras, eu falei, uau, meu, que mudança, que energia, entrei em energia e saí ali completamente tranquilo, com a mente vazia, com os pensamentos que dava para pensar melhor. Eu falei, poxa, aí eu pensei assim, poxa, essa é uma ferramenta muito boa para quem vem agitados para consulta. Sim. Para quem vem agitado. Porque às vezes a pessoa está agitada, você conversa, mas a pessoa ainda continua agitada, continua agitada, continua agitada. Falei, poxa, achei uma ferramenta que é o Sossega-Leão. Que é o Sossega-Leão. E comecei. Aí, quando eu percebi isso, eu falei, agora eu vou fazer o curso para eu poder começar a aplicar nas pessoas. Sim. E fez meu primeiro curso. Aí, logo em seguida, parece que é coisa do universo, né? A gente se prepara e o universo já manda alguma pessoa já daquele jeito para você utilizar a ferramenta. Para você utilizar a ferramenta. Aí veio para mim uma pessoa muito agitada, mas muito agitada. Deu uma falhadinha. Aqui tá falhando pra mim. Foi, foi. Opa, deve ser internet, né? Nesse horário já tá. Vamos lá. Vamos aguardar aí. Voltou? Voltou? Sim. Voltou, voltou. Tá certo. Gente, ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é É. assim mesmo, cai, volta. Né? Aí eu tava falando para você, eu fiz a primeira aula de Barra de Axis e já veio para mim um cliente muito agitado. Fazer hipnose, para tratar com hipnose. E Tá. conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Falei, já ouviu falar de Barra de Axis? Ele, não, nunca ouvi falar. Eu expliquei um pouquinho o que que era, expliquei dos 32 pontos, como que age. Ele foi, aí eu perguntei, tem que ter a permissão, né? Eu perguntei, eu posso fazer em você, para você acalmar, sossegar um pouquinho? Ele falou, pode. Aí fizemos a sessão de barra. E ele falou que foi uma maravilha, nunca tinha se concentrado tanto quanto naquele dia. E a partir daquele dia, para você ter uma ideia, a partir daquele dia, e eu colocava ele em transe e fazia barra de axis. Aliás, eu tratei ele com barra de axis, nem tratei ele com hipnose. Foi com barra de axis. E foi maravilhoso. Então hoje eu tenho essa ferramenta maravilhosa. Quando a pessoa chega para mim agitada, a primeira coisa que eu faço já é barra de axis. Aí a pessoa se alivia, fica concentrada, aí a gente começa todos os trabalhos. Todos os trabalhos, tá? Então eu já estou nessa área aí de terapias há 5 anos. Há 5 anos eu já estou nessa área de terapia. Com barra de axis, aí aproximadamente 1 ano por aí que eu já atuo com barra de axis. Então, para mim é uma ferramenta maravilhosa. Eu peço também para as pessoas correrem barra de axis em mim, quando eu vejo que estão me bloqueando em alguma coisa, a gente percebe, né? Às vezes você se sabota, você faz isso, você faz aquilo, opa, aí você fala, pô, não, peraí, né? Deixa eu
Deixa uma pessoa correr minhas barras para liberar isso daí. E é maravilhoso. Se as pessoas soubessem o quanto que é maravilhoso a barra de Axis, eu acho que todos fariam. Eu acho que todos fariam. Sim, Não é verdade? com certeza. Todos Jéssica, deixa eu te fariam. perguntar, desse processo que você passou de depressão e na aplicação da auto-hipnose, você já começou a perceber melhora? Você se curou de uma depressão através da auto-hipnose? Sim, através da auto-hipnose eu consegui sair daquela depressão, né? Fazendo todo dia, que a auto-hipnose tem que fazer todos os dias ali, no mínimo 21 dias. Então fiz, saí e graças a Deus nunca mais entrei nisso daí. Graças a Que legal. Deus. É lógico que a gente tem os dias de altos e baixos. Nós somos seres humanos, não é verdade? Tem dia que você acorda e você tá ali mais ou menos, tal, tal. Mas graças a Deus aquela depressão de ficar no quarto chorando, trancado, ou tomar banho chorando, sabe? Eu fiquei Sim. nessa parte. Não tinha vontade de sair. Então, 5 anos atrás, o que aconteceu? 5 anos, não, 6 anos atrás por aí. Eu me separei da mãe dos meus filhos, então para mim foi muito desafiador. Fiquei cuidando dos meus 2 filhos. Então, durante o dia, eu dava risada e tudo mais, cuidava dos meus filhos, mas colocava meus filhos para dormir, ia tomar banho, chorava, ia pro meu Sim. quarto, chorava, sabe? Não dormia, só chorando, só pensando naquela situação. Então, eu passei por momentos muito, muito difíceis, muito difíceis. E graças a Deus, com a auto-hipnose, eu consegui sair dessa. E hoje eu levo isso daí para todo mundo sair, né? E é bacana você trazer, Gerson, essa sua vulnerabilidade, né, esse lugar onde você estava, onde muitas pessoas, né, até como o nosso terapeuta já atuando, chegam para a gente e falam, Ale, ou Gerson, a minha vida está toda errada, está tudo dando, né, tá tudo dando errado, tudo fora do eixo. E aí, de repente, a gente vira para ele e fala que bom, né, porque é um momento, é a oportunidade de você olhar para isso e perceber que existem outras possibilidades, que existem outros caminhos, né? E aí as pessoas falam, oi, como assim? Ela tá maluca, né? Tá falando que tá ruim, mas tá bom? Sim, porque exatamente, eu parto também exatamente desse ponto também, onde a minha vida, né, já não estava, né, da forma como eu gostaria que ela fosse. Então, eu começo a buscar e não é diferente também, Gerson, você sabe, da história do Dr. Denrir, que é o co-criador de Que é Axis. o co-criador de Axis. E Barry também tem uma história como essa, né, de quebra, de mudança. Mas o Dr. Den, assim como você, estava passando por uma situação de depressão, né, de querer tirar a própria vida, né? Não chegou a ser o seu caso, mas no caso dele, sim. Então, ele começa a fazer, a gente fala fazer perguntas, na verdade a gente nem sabe, né? Nem sabia que estava na pergunta, mas ele sabia que queria algo diferente. Na verdade, ele decretou que ele iria Sim, tirar a vida dele quando ele descobre que existe essa ferramenta, né? Então, quando você fala para as pessoas, né, olha, existe uma outra oportunidade, né? E não é, você não tem que ficar nesse espaço que você está, a não ser que você queira. É uma escolha. Isso é tudo é uma escolha. E aí eu acho importante você trazer essa questão da hipnose, né, da auto-hipnose também como uma ferramenta de possibilidade para mudança. Porque sabe o que eu percebo, Gerson, dentro também de tudo que eu pratico, assim como você, né, tenho diversas formações, algumas pessoas, assim como você disse do cliente, ele requeria as barras de Axis, mas tem pessoas que não vai ser esse o caso, né? Vai ser a hipnose, vai ser a PNL. Então, conta, como que essa ferramenta, né? Você contou do exemplo lá do rapaz que trouxe para você. Mas conta do terapeuta, das pessoas que vão assistir posteriormente, ou para quem até não é ainda e tem a intenção de entrar na área, como essas ferramentas elas podem ser uma contribuição, né, e fazer com que aquele determinado paciente seja uma contribuição. Eu até recentemente finalizei um curso via online, né, onde a gente fez um curso via online com as ferramentas de hipnose e PNL. E ali foram me apresentadas possibilidades que eu nunca imaginei, como, por exemplo, parar de fumar, né, Gerson? Que algumas pessoas não adianta correr barras para ela, você pode ficar correndo 1000 vezes, ela não vai escolher parar de fumar. No entanto, com uma auto-hipnose, através da hipnose, através até da PNL, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, é possível você usar essas ferramentas, né, e ter
resultados positivos. Então, conta pra gente, né? E até mesmo a constelação familiar, né? Que tem tanta possibilidade aí com você. Mas como você, né, com tantas ferramentas em mão, consegue identificar, lidar com elas? Legal, muito bom essa sua pergunta, né? Primeiro, quando o cliente vem, a gente começa a conversar, a gente faz aquela anamnese, percebe, eu procuro perceber primeiramente a resistência do cliente. Tá. Porque geralmente, e a maioria das vezes, o nosso problema está na resistência. O que que ele é resistente a olhar aquela coisa, aquele ponto de vista que a gente fala no Axis, né? E para melhorar. Então, e o porquê que ele não quer olhar para aquela situação? Aí eu começo a fazer perguntas, né? Perguntas. Aí eu entro com a psicanálise também, como que foi a infância daquela pessoa. Eu tenho que entender como que foi o relacionamento entre pai e mãe, o porquê os traumas dele hoje. Às vezes os traumas, e a maioria dos nossos traumas, das nossas crenças, aliás, das nossas crenças, foram colocadas pelos nossos pais. Não que eles, gente, pelo amor de Deus, nossos pais nos amam, né? Eles nos amam. É que assim, o que eles tinham para passar naquele momento era isso. E a gente acabou pegando com amor, né? Eu falo, por exemplo, eu falo aqui um exemplo citado, né? Quer ver uma crença? Por exemplo, o pai, você nasceu numa família de médicos, né? Então seu pai vai querer que você seja Né? médico. Vai querer que seja médico, né? Tá ali na família, o vô é, o bisavô foi, e o pai é. Então, ele vai te incentivar, gente, a ser um médico. Isso, e ele tá fazendo isso com o maior amor, porque ele sabe que para ele deu certo. Mas, às vezes, você quer ser engenheiro. Engenheiro, sei lá, elétrico, engenheiro mecânico, né? Só que ali foi tão colocado na sua cabeça que a melhor, melhor ser médico, melhor ser médico, melhor ser médico, e você acaba estudando para ser médico. Aí que tá. Como que é o seu futuro? Você trabalha legal? Ou você trabalha pensando, ah, e se eu fosse engenheiro? Ah, e se Sim. eu fosse engenheiro? Isso é um exemplo de crença, né? Às vezes você segue seu pai e sua mãe e por amor, gente. E eles fazem aquilo é por amor também, tá? Não leve mal seu pai, não leve mal sua mãe, eles fazem aquilo por amor. Então a gente, às vezes não, nós sempre carregamos crenças que foi nosso pai e a nossa mãe, ou a família, vó, tios ali, o que você mais está apegado, né? A gente sempre fala que nós somos o resumo das 5 pessoas mais próximas, ou seja, você pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho ali, pega um pouquinho das pessoas mais próximas, né? O ser humano, ele copia exemplos, é isso, ele copia exemplos. Então aí eu vou lá, dentro da psicanálise, vou lá, vejo como que foi a criação dessa família, se teve algum trauma ou não, se teve alguma coisa que bloqueou ou não, né? Por exemplo, desse daí, ah, Gerson, eu sou infeliz no meu serviço, tá? Esse exemplo que eu acabei de citar aqui, eu sou infeliz no meu serviço. Aí você vai procurar, ah, tá, é porque hoje você é médico, porque seu pai falou para ser médico, mas você queria ser engenheiro. Então aí você começa a descobrir as coisas ali daquela pessoa. Aí, dentro dessa conversa, eu começo a ter um olhar para qual ferramenta eu vou utilizar, Tá. tá? Às vezes tem crenças que nem o cliente sabe que existe. Uhum. E mesmo conversando ali, você percebe que ele não consegue da onde surgiu aquela crença e tudo mais. Aí eu falo, a ferramenta de base é muito boa nisso, porque você não precisa saber qual é a Sim. crença, né? Uhum. Então essa ferramenta é maravilhosa, você não precisa saber qual é a crença. Você vai Tá. lá e desbloqueia a crença da pessoa, né? Eu tenho esse olhar. Se eu posso mostrar para a pessoa a crença qual é, Uhum. e com isso, com esse olhar que ela olha a crença dela, ela vai melhorar, ok. Mas se a pessoa não sabe de crença nenhuma, bora rolar barra de Axis. Porque Legal. aí, independente da crença, da onde que ela se originou, a gente vai nos pontos. E é engraçado, gente, e a Alessandra sabe disso, quando a gente corre barras, a gente percebe quais os pontos estão mais ativos, quais os Sim, pontos precisam trepar. Não é verdade, Alessandra? Você verdade. percebe, através da energia ali na ponta dos seus dedos, você percebe quais os pontos. Ó. Aí você pergunta, depois você corre barras,
Aí você pergunta, pô, ali na parte das finanças estava bem queimando, né? Você tem algum problema financeiro? Ah, eu tenho, que não sei o quê. Aí começa a, né, falar o que você sentiu. Então, eu falo que essa ferramenta, Alessandra, é maravilhosa, porque quando a pessoa não sabe a origem, a gente rola barras e vai quebrando aquilo dali. É lógico, com outras sessões, né, até a pessoa melhorar. Até a pessoa melhorar. Então, isso é maravilhoso. Aí, por exemplo, eu cheguei com a questão, né, da barata, que eu me recordo muito bem que a gente até fez durante o curso, né, a questão da barata, que tinha uma aluna, né, uma das participantes, que ela tinha muito medo de barata, e você, através da hipnose, né, da Da auto hipnose. que fez com que ela perdesse aquele asco, né? Aquele pavor em relação à barata. E também foi falado no grupo recentemente sobre um caso de melhora em relação a parar de fumar, vontade de fumar, né? Se eu não me engano, confirma para mim. Então, esses casos através da hipnose. Olha que bacana. Então, nesse caso, a pessoa já sabe, né? Já Já traz sabe? a questão, tem pavor, tem medo. É possível tratar com barra também, mas achei bacana a interpretação da hipnose, como é resolucionado ali através. Achei bem, e traz para a gente o que é possível, né? Resolver através da auto-hipnose, da hipnose. Legal, legal. Por exemplo, o exemplo da barata. E eu falo para as pessoas, Uhum. e isso tem dentro também do Axis, né? A gente fala do ponto de vista, não é verdade? Porque é o que acontece com o trauma. Por exemplo, vamos pegar esse da barata que você mencionou. Né? A pessoa tem um trauma, sei lá, porque passou num lugar escuro e as baratas caíram em cima dela e tudo mais. Um exemplo, tá? Um exemplo qualquer. Beleza, aí a pessoa tem uma imagem. O nosso cérebro, gente, ele pensa por imagens. Né? Então, pode perceber. Até mesmo o amor, a dor, daquela dor emocional, sempre vem uma imagem. Se você está sofrendo, vai vir uma imagem na sua cabeça. Ou Uhum. seja, aquela imagem, ela te remete a uma dor, né? Então, você tem um ponto de vista daquela imagem. Falando de Axis e de hipnose também. Você tem um ponto de vista daquela imagem. O que eu faço com a hipnose? Eu mostro para a pessoa um outro ponto de vista. Eu Uau. modifico aquela imagem. E quando eu modifico aquela imagem lá na sua cabeça, aquela sensação vai embora. Porque toda imagem está ligada a uma sensação. É uma imagem que te leva a uma sensação. Então, se eu pegar essa imagem aqui, colocar ela de ponta cabeça, ou colocar ela do lado, colocar ela assim, ou pintar de preto e branco, ou fazer alguma coisa que ela não vai te lembrar mais essa dor, ela desvincula o seu sentimento àquela imagem. Então, a gente, na hipnose, a gente trabalha muito isso daí, né? Então, por isso que eu falo que as terapias, Alessandra, elas estão todas juntos, né? Você Sim. tá vendo? É dentro da hipnose, mas no Axis a gente fala de ponto de vista, que para mim é a mesma coisa. Que para mim é a Sim. mesma coisa, tá? Quando eu ensino para o cliente olhar aquela coisa que faz mal de um outro ponto de vista, tudo melhora, tudo melhora. Muito bom. Show. E é interessante aí o que você está trazendo, então, que é possível você. Então, é uma multiterapia, né? Você encontra ali a pessoa, de repente começa a trabalhar barra, daqui a pouco você já parte para o hipnose, e você vai percebendo da necessidade, né? E é bacana essa multi-possibilidade aí dentro das ferramentas. Você vai lá, abre a sua caixa e escolhe, né? O que eu vou você vai usar mais de uma ferramenta ali naquele tratamento, né? Sim, sim, isso é uma. Desculpa rapidinho, a Mê está entrando aqui. Deixa eu responder a Michelle, ela questionou, é muito Tá. normal, Michelle, lacrimejar durante a sessão, né? A gente não entra ali no porquê, você sabe que dentro de artes a gente, né, como o Décio até acabou de falar, um interessante ponto de vista. Eu percebo, né, e muitas vezes a gente até, durante o presente, a Merice fala bastante, que a Merice que está aqui, ela está fazendo sessões de presente todas as noites, que é uma energia fantástica, maravilhosa, ela está doando essa energia, então fica aí o convite também para você conhecer. E aí acontece da gente lacrimejar. O que é isso? É troca energética, né? Muita energia
que está ali trabalhando, né? E aí a gente não entra no é bom, é mal, é certo, é errado, é troca, a gente está trocando energia, tá? Então, aí como contribuição, fica essa questão da troca da energia. E, Gerson, conta para a gente se é possível fazer esses atendimentos, né, através da internet. Recentemente, eu tive a oportunidade de participar de uma sessão de constelação familiar e eu falei, uau, como é isso e a internet, né? Porque até então eu já tinha participado presencial e não tinha a noção do que seria uma sessão de constelação familiar na internet e uau! Como foi bom, como eu consegui sentir a energia daqui sim, e aí a internet aí está passando barreira. Então conta pra gente. A gente sabe que barras, se tratar de um processo corporal, não é possível. É possível fazer os processos verbais, não a aplicação das barras online, é só presencial. Agora, conta pra gente, hipnose, PNL, atendimentos com constelação familiar, como que está funcionando atualmente para você? Tá, legal. Dá para fazer pela internet? Dá, e muito dá para fazer, né? Porque, igual você falou, a barra de Axis precisa ser presencial porque eu preciso tocar nos pontos, né? O Gary mesmo Sim. fala, se não tocar nos pontos, não é barras, né? Tem até um Sim. vídeo que ele fala isso, se não tocar, não é barras, pode ser outra coisa, pode ser reiki, pode ser outra coisa, mas não é barra, né? Ele fala desse jeito, não é barras. Então, isso tem que ser presencial. Agora, quando é online, dá para fazer várias alterações, como a gente está aqui conversando, dá para eu pedir a pessoa fechar os olhos, ela seguir as minhas orientações, né? Existe técnica para isso, Gerson? Depois colocar a pessoa em transe? Existe várias técnicas para tirar da depressão, para diminuir o cigarro, ou eliminar o cigarro, eliminar a fobia, dá. Isso são técnicas, né, que foram estudadas aí, você viu na história da hipnose, foram estudadas aí muitos anos atrás, que dá para fazer isso daí. Aí, semana passada, que foi a Alessandra que falou, eu falei, eu sou constelador, né? Faço constelação individual, ali com os bonecos, mas eu quero saber como que é o grupo, constelar no grupo, como se fosse presencial, mas com os bonecos. Então, Sim. e deu certo. Gente, você não sabe, a Alessandra participou, foi muito gostoso, todos sentimos o que era para ter sentido. Então eu Foi. coloquei, cada pessoa entrou um monte de pessoas dentro de um grupo, né? Um grupo online, onde eu colocava os bonecos e a pessoa representava aquele boneco. Então a pessoa falava, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, eu quero movimentar, eu não quero ficar nesse lugar, eu quero ir para trás daquele outro bonequinho, eu estou sentindo raiva daquele bonequinho, não quero mais ficar aí. E é engraçado, gente, quando a gente abre o campo da constelação, a pessoa sente tudo o campo da outra pessoa. É incrível, é incrível. Porque na física quântica fala, não importa a distância, Uhum. energia é energia. Então, se eu estou Sim. aqui, eu estou no Japão, e a gente vai fazer uma constelação, a pessoa vai sentir. É muito. Eu uso essa palavra, é muito louco, porque só quem participa sabe que isso é real. Então, tem calor, tem raiva, tem alegria, tem vontade de chorar, tem tudo. Então, aí eu montei esse grupo, fizemos, é maravilhoso, maravilhoso, gente. A pessoa que foi constelada, depois ela falou, nossa, Gerson, foi incrível. Expliquei ali um pouquinho do que é a constelação. Então, às vezes a pessoa aqui, quem está aqui, talvez não conhece o que é constelação. Vou falar um pouquinho então de constelação. Uhum. Então, como eu falo, eu começo a conversar com o cliente chega para mim, eu começo a conversar com o cliente, e às vezes a questão dele é uma questão hereditária. Tá passando de mãe para filho, de filho para neto e assim por diante. Então, e na constelação dá para quebrar essas. Eu até menciono a Bíblia nesse momento. Na Bíblia fala maldições hereditárias. A Bíblia utiliza esse termo, né? Então vem uma maldição lá da família de trás e você acaba carregando aquela maldição. Maldição em vários sentidos. Pode ser no financeiro, pode ser na vida amorosa, pode Uhum. ser nos relacionamentos não amorosos, mas relacionamento entre mãe e filho, entre amigos. Ah, Gerson, eu não consigo me relacionar direito, eu quero me relacionar. E, às vezes isso daí vai passando de geração em geração. E a constelação, gente, é uma ferramenta onde
Ele vai mostrar o seu campo, o porquê daquela trava, e ali, através de movimentos, através de palavras, a gente consegue quebrar essa maldição hereditária, né? Colocando as pessoas antigas no local dela, devido. Porque às vezes você teve um tio, uma tia que foi excluído da família. O que é excluído, Gerson? É a pessoa deixar de lado. Eu posso citar aqui vários exemplos. Por exemplo, o meu tio lá, ele bebia pra caramba, então minha tia largou dele, não quer nem saber dele, os filhos também não querem saber dele, então essa pessoa foi excluída. E toda pessoa, ela pertence, tem que pertencer a alguma família. Então, naquele momento, o que a gente faz na constelação? É olhar para aquela pessoa, não fisicamente, mas energeticamente, olhar para aquela pessoa e falar, olha, você faz parte da família. Eu vejo você e você faz parte da família. A partir do momento que você faz isso, você quebra aquela maldição. Ou seja, seu filho poderia ser um alcoólatra, sim. Seu neto poderia ser um alcoólatra, sim. Por quê? Essa maldição ainda continua. Enquanto você não quebrar ela, ela vai ali continuar. Então dá para fazer, sim, essas terapias online. É demais. Hipnose dá para fazer, dá. A PNL, gente, eu sempre falo, não é uma terapia em si, mas são ferramentas, várias ferramentinhas que você pode utilizar dentro da terapia. Então tem várias coisas ali que dá para você utilizar dentro da terapia. Então, Alessandro, eu utilizo, tudo que o cliente precisar, eu utilizo ali. O pessoal fala assim, ô Gerson, você faz uma macumba quântica? Eu falei, acho que é isso daí mesmo, né? Acho que é isso daí mesmo. Mas né? Você tem infinitas possibilidades, infinitas ferramentas, então a gente trabalha com o que existe ali de possibilidade. Eu estou vendo muita gente querida aqui, a Andréia está aqui, ela até falou, da próxima eu quero participar. Participa mesmo, Andréia, fantástico. Eu, na última constelação, peguei uma caronaça, assim, super carona, e limpou muito. Então, para quem quiser participar aí, eu recomendo, participem, façam a constelação também, já constelei. É incrível. Né? Muitas vezes traz uma limpeza, uma clareza que a gente nem imagina. Né? Gente, muito incrível. E o que eu ia perguntar em relação. Eu acho que a Andrea falou, eu quero. Eu quero. Legal, André. A próxima eu te chamo aí, tá? Vem participar. Eu aproveitar, Gerson, para você convidar o pessoal para a sua próxima classe, que já está aí. Hipnose e PNL. Depois eu também vou fazer o merchan, né? Mas deixa aí o seu convite, porque é uma ferramenta que, para quem já é terapeuta, para quem já atua na área, pode ser contribuição e até mesmo para se auto-aplicar, né, Gerson? Que eu acredito que assim, a gente está passando por um momento, né, dentro da nossa realidade de muitas mudanças. Então, muitas vezes a gente se encontra meio perdido, se eu não sei se é bem essa palavra, mas como seria usar essa ferramenta para o nosso bem-estar e o bem-estar dos nossos familiares e, de repente, aí expandir até para uma profissão, né? Porque é possível, a partir de um curso, já começar a fazer os atendimentos. Então, faz aí, né? Fica aí o convite, começa, fala aí os dias e também a Paty que está aqui acompanhando, se quiser deixar o link ou até mesmo o contato para as inscrições, para informações, né? Isso. Paty, já coloca aí, por favor, seu contato, quem quiser entrar em contato, tá a Paty aí. Então vamos falar um pouco aí da próxima classe, que vai começar semana que vem, vai ser de terças e sexta-feira, são 6 aulas online, mais um encontro presencial. O mais importante deste curso é a pessoa começar a se compreender, a saber como que a mente funciona. Porque através de que você começa a entender como que sua mente funciona, você começa a saber a reprogramar ela. Então a base do curso é isso, você primeiro entender o que é a sua mente, o que que sua mente faz, o que ela te sabota, o que ela te ajuda, tá? Então, às vezes, eu estou muito aqui na sabotagem, aí você percebe o que é sabotagem, dá para mudar, Gerson, para cá? Dá. E são ferramentas, gente. Quando você percebe o que tem que tratar, se torna mais simples. São ferramentas simples, não tem nada de mirabolante. A Alessandra fez o curso, ela sabe tem nada de mirabolante, são coisas simples, coisas até rápidas ali,
que você consegue reprogramar sua mente. Mas a primeira coisa é entender a sua mente. Começou a entender a sua mente? Pô, legal. Agora, sim, eu começo a reprogramar a minha mente. Beleza, entendeu sua mente, soube reprogramar sua mente, pô, agora eu sei que dá para trabalhar essa ferramenta em outra pessoa também. Então, eu consigo reprogramar outras pessoas. É lógico, desde que a pessoa aceite. A gente fala desde o início que tem pessoas que não querem, né, não querem ajuda, né, não querem ajuda. Então, essas pessoas que não querem ajuda, não tem como a gente ajudá-las. Na verdade, não tem como a gente ajudá-las. Então, a primeira coisa, o seu amigo está em depressão, eu quero ajuda, me ajuda, beleza. Então, ele quer ajuda. Então, vamos lá. Você quer a sua ajuda? Então, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Aí, com isso, a gente tem várias ferramentas. O que eu ensino com a hipnose, com a programação neurolinguística é o quê? É a base da ferramenta. Quando eu tenho uma base da ferramenta, né, a gente vai perceber que eu consigo criar outras ferramentas dentro. E é engraçado que no curso eu falava para a Alessandra, para o pessoal de Reiki ali, ó, tá vendo isso daqui dá para... É a mesma coisa que a barras, tá vendo? Só é de um outro jeito, é um outro ponto de vista, mas é a mesma ferramenta. Então a primeira coisa que eu faço é eu te ensinar a base, como que o cérebro funciona, a base para você trabalhar o seu cérebro. E a gente começa a perceber que as outras ferramentas, elas também utilizam essa mesma base, né? Mudança, a gente fala de mudança de comportamento. O que é Axis, gente? Mudança de comportamento. Mudança. A pessoa vai ali, está agitada, precisa ser trabalhado, aí se ativa os pontos dela, é mudança de comportamento. Então a base está aí, é mudar o comportamento, então bora mudar o comportamento. Tá? Então eu ensino essa base para todo mundo entender como que é, e aí utilizar as ferramentas que você já tem. Por exemplo, tem barra de Axis, tem Reiki. Gerson, dá para aplicar o Reiki no meio da hipnose ali? A barra de Axis no meio da hipnose? Dá para você agregar essas ferramentas. E o que eu gosto de falar para as pessoas é isso. Eu não gosto de falar que é só a hipnose, é só a PNL, é só isso, é só aquilo. Eu gosto de mostrar para a pessoa a base e falar, ó, você pode trabalhar dentro dessa base. Dessa base aqui você pode fazer um monte de coisa. Um monte de coisa. Você tem ali uma massa de bolo. Você pode deixar a massa, só o bolo ali, sem nada. Você pode colocar uma cobertura, você pode colocar uma cereja, você pode molhar mais o bolo. Tem gente que molha o bolo com caldo de laranja, com esses negócios. E é isso, o que eu mostro para vocês é isso. Ó. Tem um bolo, dá para você molhar mais o bolo, dá para você colocar a cobertura de chocolate, a cobertura que você gosta, dá para colocar cereja, dá para colocar o sorvete ali do lado do bolo. Nossa, é uma delícia o sorvete do lado do bolo. Então é isso, né? A gente ensina essa base para vocês trabalharem como vocês, aliás, como vocês não, como o seu cliente precisa, né? Então, eu até falo que o meu curso é um pouco diferenciado dos outros, porque os outros falam de hipnose, pronto, é isso e aquilo. Tem até alguns padrõezinhos que eles falam ali, ó, para depressão esse daqui, ó, para ansiedade esse daqui, e lá eu ensino o quê? Independente se é depressão, se é ansiedade, você vai ter uma base. Você pode criar dessa base a sua ferramenta. E é isso que eu ensino no curso. Para a pessoa ficar livre. Para a pessoa ficar feliz. Eu até no curso eu mostro um livro que tem uma base, tem várias ali bases para ansiedade, para depressão. É uma base. Sim. Como o seu cliente vem, aí você monta em cima daquela base, você monta o que o seu cliente precisa e você trabalha o seu cliente. Eu acho que isso aí faz muita diferença no mercado. E aí você falando de profissão, gente, nós estamos passando por uma era que a depressão, a ansiedade está aí à flor da pele. Eu não sei contabilizar, mas a minha mente me chuta aí de 75%, 80% da população sofrem desse mal. Então, quando passar toda essa pandemia, sabe qual profissão que vai crescer mais? É as de terapias. Muitas pessoas vão vir atrás de terapeutas para poder se cuidar, porque esse momento que passou foi um momento muito opressor, um momento que a pessoa passou muita ansiedade, muita depressão, e ela vai querer se tratar. Então, para quem tem visão aí do futuro de empreendedorismo,
essa é Vem uma com- ótima. Vem com a gente que essa é uma ótima profissão. Sim. Vocês vão ter muitos clientes através disso. Eu até arrepia aqui, Gerson, e é verdade. O mundo precisa, né? O mundo precisa. E eu acho bem bacana que você, durante o curso, me trouxe muita consciência, né? Por mais que a gente faça outros cursos, já tenho muita ferramenta, e aí foi numa coisa muito simples, né? Que você falou assim, quem tem problema aí de marido que ronca, né? Eu fui a primeira lá, eu salvo meu casamento, eu salvo meu casamento, Gerson. E aí você falou assim, então você é o problema, não é ele. Eu falei, que saco, percebe? Então, não é ele o problema, né? Não é o outro, o problema não está no país que não melhora, o problema não está no nosso marido, no nosso filho, o problema está na gente. Então, é o autocuidado, é se melhorar para aquilo expandir tanto, né? Que foi exatamente isso que aconteceu com a gente, né, Gerson? Você estava passando por uma situação de depressão. Para mim não foi muito diferente, eu não estava mais feliz, eu não estava mais contente com tudo que estava ocorrendo através comigo. E aí eu fui buscar outras ferramentas, outras possibilidades, né? Na verdade, nem conhecia. Fui buscar uma ferramenta que me auxiliasse as barras, né? Que me ajudaram. Foi esse up na minha vida, o salto quântico que eu estava procurando. Assim como a hipnose foi para você. E, de repente, aquilo faz tão bem para a gente que a gente fala assim, opa, eu quero compartilhar isso com as pessoas. E a gente faz isso porque a gente ama, a gente gosta, viu resultados? E a cada dia, né, Gerson? A cada dia a gente percebe resultados. Eu vejo diariamente resultados dessas pessoas que mudaram a vida, transformaram o corpo, né, transformaram a depressão, a ansiedade, a autoestima, né, autojulgamentos através dessas ferramentas, né? Então, é uma possibilidade, né, Tess? Como você falou, você de repente pode usar, tem muita gente que fala sobre plano B, né? De repente é um plano B, né? E de repente se vira o plano A, né? É uma ótima oportunidade. A gente é suspeito para falar, né, Gerson? A gente Sim, hoje só, né, como profissão, mas se de repente você usa como plano B, daqui a pouco é plano A, então fica aí o convite. O Gerson vai ter na próxima semana, dia 23, se eu não me engano, começa já a próxima turma. isso. Sigam as redes sociais dele, @Gerson Santos, né? E as informações com a Patrícia, que é assistente dele, né? Já tem o que mais é possível, O né? que mais é possível, né? E eu acho, Alessandro, eu acho que o mais importante, né, nessas partes de terapias, que eu vejo bastante em você e em mim Uhum, também, é o quê? Eu vejo o desejo em você de ajudar pessoas. E eu tenho esse mesmo desejo. Eu tenho sim, esse mesmo desejo. Porém, eu e você somos. Eu sou uma pessoa e você é uma pessoa. Vamos uhum, supor que durante o mês a gente ajude 10 pessoas. Para nós sim, está ótimo. Só que, uhum, porém, eu queria ajudar muito mais pessoas. uhum, Só que eu sozinho e você sozinho, a gente não consegue alcançar um monte de sim, pessoas. Então, uhum, o que eu vejo em você, o que eu vejo em mim é o quê? É a vontade de expandir isso daí. Como que a gente expande isso daí? Ensinando essas ferramentas às outras pessoas. Porque se eu perfeito. tenho 10 alunos, esses 10 alunos têm 10 clientes, eu já multipliquei, ó. Eu já estou ajudando ali não só 10 pessoas, eu estou ajudando muito mais, porque eu passei meu conhecimento a uma pessoa, aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas, e essas pessoas vão ajudar mais pessoas. Então, quanto mais eu puder ensinar as pessoas, eu sei que eu vou estar ajudando o mundo, né? Então eu vejo bastante você fazendo classes, e é isso, é expandir, porque quanto mais você ensina, mais você ajuda e multiplica isso daí em grande escala. Então acho que o meu propósito, o seu propósito é isso daí, é ajudar esse mundo a ser um Sim, mundo bom. E como que a gente ajuda isso? Eu sozinho, a Alessandra sozinha, a gente não consegue fazer muita coisa. Consegue sim, ajudar ali, né, um grupo limitado de pessoas. Mas quando a uhum. gente começa a passar nossos ensinamentos, aí sim, aí se expande e a gente consegue ajudar um monte de pessoas. Então acho que a nossa missão é isso, é ajudar o mundo. Então como que a gente faz isso? Ensinando as pessoas. É verdade, Jéssica, me arrepia. É muito gratificante, né? A gente é muito gratificante estar nessa posição, né? De poder contribuir, de perceber as pessoas expandindo para outras pessoas. E também tem a questão de energia, né, Jéssica? Às vezes a pessoa ela demanda da energia de você que está aí assistindo, não exatamente da nossa.
Então, por isso que a gente acaba, né, como você falou, a gente contribui multiplicando para você, que vai multiplicar para outras pessoas que, né, da qual demanda da sua energia. Então, fica aí o convite, né, para vir com a gente. Eu também tenho uma classe de barras na próxima semana, dia 28, né? Então, Maravilha. né, vem com a gente, né, vem comigo, vem com a gente, né, Gerson, o que mais é possível, que a gente ainda não considerou, né? E Verdade, Silvio. dessa sim, o que mais é possível? A gente fica na pergunta. Então, dessa live que a gente quer deixar aqui é essa contribuição, né, do quanto essas ferramentas de transformação quântica, se a gente pode dizer aí, dentro das ferramentas de Axis, né, dentro da hipnose, né, dentro e é sempre na autotransformação. Quando a gente se transforma, expande aí para as pessoas, e aí a gente fica com o convite, né, através da nossa transformação expandiu, né, para estar aqui conversando com vocês hoje sobre isso, e você, né, qual é o seu convite? Agora é a hora da sua transformação? Então fica aqui o convite para você, né, se perceber, vem com a gente. E gratidão pela presença de todos que estiveram aqui, Jefferson. Só gratidão por você ter aceitado, ter topado essa troca de ideias, né, de informações, foi muito, muito bacana. Espero que a gente possa mais, gostei muito. Maravilha, vamos fazer outras, vamos ajudar pessoas, gente. E quando a gente ajuda outra pessoa, é muito gratificante. Quando você vê a mudança que você, através das ferramentas, que eu falo para as pessoas, eu sou apenas um canal, né? Eu deixo que me utilize das técnicas ali, eu sou um canal. E quando você vê a melhora do outro, nossa, isso é gratificante, gente. Eu falo assim, ele não tem valor, não dá para mensurar a felicidade que você fica em ver o outro, né, que saiu da depressão, que saiu daquela ansiedade, é muito gratificante. Então, se você quer ser feliz, ajude o próximo. Como que você ajuda o próximo? Vem com a gente, aprenda mais, que você vai ajudar aí aos próximos. Sim, com certeza. Gratidão imensa, Gerson, pela troca. Gratidão a vocês. Qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. Aproveita, né? Faz perguntas aí, deixa sua pergunta no comentário, que a gente, né, vai responder assim que possível para vocês. Com certeza. Boa semana para você. Gratidão, Paty, e até breve. Gratidão, Gerson. Gratidão, até mais. Tchau.